19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo bueno-brandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, secretário da mesa diretora, vereador Joaquim de Assis dos Santos, para proceder à chamada dos vereadores. Boa noite a todos. Lista de chamada. Antônio Francisco Eleodoro, presente. Antônio Marcos Martins, presente. Aristeu Brolese Filho, presente. Cláudio Aparecido Borba, presente. Danila Mâncio Alberto Costa, presente. Joaquim Assis dos Santos, presente. José Wilson Domingues, presente. Leandro Ribeiro Reginato, presente. E Suelene Almeida, presente. Senhores vereadores, receberam a ata da reunião anterior com no mínimo 8 horas de antecedência, conforme regimento interno? Sim. Em discussão, a ata da reunião anterior. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esta ata? Senhores vereadores, estão de acordo com a ata apresentada? Sim. A ata está aprovada. Suspendo os trabalhos para conceder a palavra à oradora inscrita para o pequeno expediente. Com a palavra, a vereadora Suelene Almeida. Boa noite aos vereadores presentes, aos funcionários da casa, a quem está nos assistindo, a quem está aqui presente, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, vereadora. Eu pedi para a doutora Neiva, eu vou colocar 2 fotos de um lote sujo, né, de frente à minha casa. O que acontece com esse lote? Mais ou menos 15 dias atrás, eu comuniquei a pessoa responsável pelo lote sujo em frente à minha casa. A pessoa responsável, no mesmo dia, ela foi lá e notificou o proprietário ou quem mora na casa. Aí passou uma semana, o lote continuou sujo, como vocês podem ver lá no fundo, que é bem em frente à minha casa. Aí ele disse assim que o prazo da notificação ainda não tinha vencido. Não sei se 5 ou 8 dias, e vencia aquela semana. E venceu. E até hoje o lote está lá sujo. Então, como todos sabem, eu e meu filho pegamos dengue. E conversando com... Nem sei se ele é um agente de endemias, porque eu tenho um papel aqui que prova que a última visita do agente endemias na minha casa foi no mês 4 de 2022. Quer dizer que agora em abril vai fazer 2 anos que eu não tenho a visita de um agente na minha casa. Nem agente de saúde estratégia da família do meu bairro e nem do endemias. Porque... E conversando assim com outros moradores da rua, que ao lado desse lote sujo aí, pode passar outra foto também, acho que vê melhor, doutora Neiva. Ao lado mora uma gestante e uma criança de 2 ou 3 anos. Então o perigo ali está muito grande, né, com esses focos da dengue. E o agente da Demias, né, nem sei se realmente, né, porque ele disse assim para mim, estou com dengue, apareceu aqui na sua rua um foco. Eu falei, mas você não comunicou aos moradores dessa rua o foco? Porque aí a gente poderia se orientar melhor, olhar o quintal, vasculhar, né? Porque eu tenho certeza que o meu foi dentro do meu próprio quintal. Aí ele disse assim, mas não precisa dessas coisas. E eu fiquei admirada de ver um agente de endemias que está com a nossa saúde em suas mãos, não se preocupar e não soube responder várias perguntas que eu fiz em relação ao que estava sendo feito de prevenção, né, porque estava aparecendo vários e vários casos, inclusive na minha rua, como ele próprio disse. Ele disse assim, a televisão está falando toda hora, não precisa fazer mais nada. Eu falei, mas não é todo mundo tem acesso à televisão, às redes sociais. Eu achei uma pessoa sem cultura e sem conhecimento para a nossa saúde está na mão dele. E 2 anos quase sem visitar uma casa, porque eles deixam um papelzinho que ele pega a assinatura de você. E na minha rua, até eu fiz um requerimento aqui, requerimento não é para ser discutido, mas eu já vou adiantando, a maioria dos moradores da rua não tem assinatura, porque não foi feita a visita.
Se eu recebo para fazer um serviço mensal e eu tenho uma certa demanda para cumprir, e eu não tenho assinatura da pessoa da rua lá, no meu caso, de outros vizinhos meus, como que é feito esse serviço? Como que eu levo essa demanda para o meu chefe se a visita não foi realizada? Porque se fosse realizada, teria a minha assinatura, tanto do Edemias, né, como do Estratégia de Família, do agente de saúde. Então, eu gostaria de saber, e que eles colocassem para mim, tenho certeza que todos os colegas vereadores vão aprovar esse requerimento, são 25 casas na minha rua e umas 4, 5 casas de fundo. Eu quero ver a assinatura. Eu tenho o direito de ver e de cobrar a visita realizada para não ter chegado ao caos que chegou. Porque eu e meus filhos, né, já tenho uma idade boa, graças a Deus. O meu filho tem 1001 problemas de saúde. Então, somos 2 incapazes e 2 fragilizados. Nós quase morremos. Nós ficamos 10 dias entre hospital e casa. E graças ao doutor Juninho, o qual eu tenho o maior carinho e respeito, que quando a gente chegava lá para tomar o soro e a alimentação, ele preocupava para ver como estavam as fraquetas. Então, ele cuidou muito bem de nós. Todas as enfermeiras do hospital, Adriana, porque foram dias e dias de sofrimento. Eu não tenho vergonha de falar aqui. Eu cheguei a usar fraldas. Então, foi uma coisa que poderia ter sido evitado ou diminuído esse número de sofrimento se realmente houvesse uma prevenção no nosso município, uma visita de porta em porta, como eles recebem por isso. Cadê a demanda deles? Na onde chegam essas demandas? Conversando com outros pacientes no hospital, que teve vários casos da dengue, vários casos, posso citar a Rua Amazonas, Rua Califórnia, de agentes que falaram, eu mudei aqui faz 2, 3 anos e nunca passou ninguém aqui. Agora eu estou com medo porque eu estou gestante, eu tenho a criança assim. Né? E aí está a prova do lote. Está a prova do lote sujo em frente à minha casa, que faz mais de 15 dias que eu pedi que tomassem, né, providências. O lote continua sujo. O lote está lá, ó. O que mais tem lá naquele fundo? Eu sei que a rede de encanação de banheiro ou pia está solta no quintal. Está tudo ao ar livre. Cadê esses agentes que não vê isso? Não orienta a pessoa? E o fiscal, se você viu que o mato estava sujo, que o quintal estava sujo, notificou a pessoa, cadê a multa? Vai esperar aparecer mais casos na rua para tomar providência? Ou vai esperar morrer alguém para tomar providência? É isso que eu quero providências e quero urgente, não só na minha rua, como na cidade toda. Na cidade toda mesmo. Ver oficinas mecânicas, os carros que houve até um tempo, o vereador Marcos fez um papel aqui, os carros continuam na rua abandonados do mesmo jeito. Na Rua Califórnia, na esquina da minha casa, o carro está lá abandonado. Sabemos lá o que tem dentro desses carros, que não tem cobertura, não tem nada. Vamos esperar morrer alguém para tomar providência? Pelo amor de Deus, façam alguma coisa enquanto é tempo. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira... Tem? Não me passou de novo, então? Beleza. Não está no script aqui, mas beleza. Não, tranquilo. Com a palavra, o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa. Obrigado, senhor presidente. Com o cumprimento, desejando boa noite. Boa noite à vereadora Suelene. E quero dizer que ficamos muito felizes, né, em tê-la com a gente novamente aqui, está restabelecida. E sou solidário com toda a dor da senhora. O negócio é muito complicado mesmo. Boa noite aos senhores vereadores. Boa noite, vereador. A todos que nos acompanham aqui. É um prazer tê-los com a gente, né? Como já foi falado, muito bom quando a casa está cheia. Não está cheia, mas vocês estão aqui já uma grande coisa, um avanço muito grande, né? Já fico contente em trabalhar com vocês aqui com a gente. Boa noite a quem nos acompanha pelas redes sociais e aos colaboradores da casa, que são essenciais para o nosso trabalho. Primeiro, eu quero parabenizar a vereadora Suelene, Dia Internacional da Mulher, dia 8. Parabenizar todas as funcionárias da casa, todas as mulheres de Bueno Brandão, do Brasil e do mundo.
E dizer que as mulheres, né, no passado, devido às circunstâncias, né, que não tinha tecnologia, não tinha máquinas, então a sociedade, antigamente, era valorizada quem tinha força bruta, né, força motriz. E com a tecnologia, com o avanço, as mulheres, que eram muito suprimidas, elas eram maltratadas, né, tem exemplos inúmeros aí, e com esse avanço da tecnologia, da internet, de máquinas, então, hoje, que prevalece a inteligência, a pessoa que tem. E as mulheres estão dando um show, está superando os homens. E, infelizmente, ainda tem casos, né, que a mulher é discriminada, às vezes ganha um salário menor pela condição de ser mulher, fazendo o mesmo trabalho de um homem, muitas vezes é agredida verbalmente e fisicamente, que é uma estupidez. Eu acho que o crime de covardia tinha que ser instituído, uma pena muito severa, né, homem contra mulher, contra criança, contra idoso, ou um homem muito forte perante um homem muito fraco, né? Qualquer exemplo de covardia, né, nós tínhamos que repudiar de todas as maneiras, veementemente. E as mulheres estão ganhando espaço. Então, esse dia vem para comemorar e celebrar esse avanço, esse ganho que as mulheres estão tendo. Hoje, as universidades, na maioria dos cursos, as mulheres predominam, né, e cargos. Né, então, a evolução da mulher é muito grande. Né, os homens, se não se... Né, eles vão ficar bem para trás. Então, está tendo essa reversão e as mulheres merecem mesmo, pela determinação, pela força de vontade e pelo que se passaram no passado, né, que a gente é solidário também. Então, parabéns, vereadora. Também sou solidário às palavras da senhora aqui. Semana passada, eu perguntei que o pessoal cobra a gente, né, eu também não falo nada por boca minha. Da Praça Virgílio Melo Franco, os moradores ali questionaram sobre o prédio, né, o prédio da Tereza Bataginha, aquele enorme, está lá, se fez vistoria, que ninguém viu ninguém fazendo vistoria, chuvas intensas, né, um espaço muito grande, e ninguém deu posição nenhuma se já foi feita alguma vistoria, se está tudo em ordem, se não está. Então, realmente a senhora tem toda a razão em cobrar, né, que a Prefeitura, no seu Departamento de Saúde, os agentes façam essas vistorias, né, e acompanhem a população, orientando, primeiramente, antes de multar, e, né, explicando e orientando, para que não tenha reincidência desse caso, né, de dengue, que é trágico, é triste, né, que todo mundo sabe, e a vereadora Suelene passou por isso e venceu como, né, uma heroína. E parabéns, né, a gente fica muito feliz por isso. E junto com o seu filho também, né. Também quero agradecer aqui a visita do Dr. Maurício, estivemos com ele em Belo Horizonte, e ele, circunstancialmente, assim, ele vem na região e veio para cá para terminar de aparar umas arestas aí sobre verbas da nossa cidade. Então, esteve aqui em Bueno, né, esse fim de semana, e o Dr. Maurício, mais uma vez, ele nos prova a sua eficiência como cidadão, como médico, como político. É uma pessoa de um astral elevado, uma pessoa otimista. As conversas que nós tivemos lá foram muito boas, né, o pessoal do Concept está aqui, né, pode constatar. E, então, agradecer. Preciso agradecer toda a ajuda que ele está dando e todo amparo, né, político e administrativo que ele nos orienta aí. É uma pessoa maravilhosa, um político excepcional. Muito obrigado. No dia 6 desse mês, semana passada, na quarta-feira, teve uma audiência da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu estive presente e aqui constatamos a ausência das pessoas intimadas, o presidente da THV e o secretário de Desenvolvimento Rural. Então, independente de que seja com justificativa ou não, eu gostaria de deixar aqui o meu ponto de vista. Que uma pessoa que se auto-intitula honesta, verdadeira, honrada, e que, porventura, todos nós podemos, né, circunstancialmente, inocentemente, cair numa lista de nomes aí, né, ninguém é perfeito. E como todos nós somos inocentes até que prove o contrário, é interesse máximo de quem é inocente de que as coisas transcorram o mais rápido possível. Resolva tudo e prove a inocência. Como eu já falei aqui, eu assinei a CPI, porque eu acredito que essas pessoas são pessoas boas, de famílias boas, que a grande possibilidade de ter algum erro de digitação, um erro de cálculo, há denúncia, mas tem que ser averiguada, né? E aí vai constatar a inocência dele ou não. A população cobra a gente. Agora, o fato de ausência vai prolongar mais. Se tiver que... a duração dessa CPI for, vamos supor, 5 meses, vai para 6, 7 meses. Ou seja, vai ficar em evidência esse assunto, esse trabalho. Eu, particularmente, se eu tivesse o nome incluso, eu viria não no dia, um dia antes para saber. Ia fazer de tudo
e cancelar qualquer compromisso, a não ser de morte da família muito próximo, para agilizar o máximo possível, para que seja esclarecido o mais rápido possível, né? Para que isso elucide aí a população que pergunta, tem alguma coisa, não tem, está caminhando, não está, não é isso? Nunca teve uma CPI, né, investigando denúncias internas da prefeitura de dinheiro que foi, né, desfalcado supostamente. Mas deixo aqui bem claro, todos nós somos inocentes até que prova o contrário, ninguém aqui é culpado de nada. Mas eu achei muito estranho, fiquei muito triste, né? Eu achei que a CPI ia andar rapidinho, já elucidar tudo e resolver o que é, o que não é, e acabou o problema. Mas pelo jeito vai durar muito tempo. E para vir aqui, estacionei aqui embaixo, na rua Prefeito Domingos de Franco, um pouquinho para cima ali da loja do Ronaldinho Massimino. E deixei o carro mais ou menos uns 10 centímetros no meio-fio. Se eu não sou ágil do freio, eu tinha quebrado o espelho na floreira. Como eu não falo por minha boca, assim, do pessoal, então eu gostaria de deixar alguns questionamentos, não estou aqui para criticar nem elogiar. Flores, ornamentos são maravilhosos, são importantíssimos, né? Floreiras, tudo de bom. A questão é, quando se constrói uma casa, tem que deixar o passeio, calçada, que é de uso público, mas é do proprietário. Ele tem que cuidar, se quebrar o piso, ele tem que fazer manutenção. E a finalidade primeira é as pessoas transitarem. Então me questionaram que hoje, no loteamento novo, tem que deixar um espaço de 2 metros de passeio, porque se for 1,5 metro, 1,99 m, não vai ser suficiente para os transeuntes ter conforto, ter segurança, ter comodidade para deslocar. No centro, que está consolidado, é 1,5 m, 1,20 m, 1,40 m, aí reduz a metade do espaço. Uma pessoa que tem deficiência, em muitos locais, não passa uma cadeira de roda. Deficiência física que anda acompanhada de mão dadas, tem que ir um na frente e outro atrás. Um transtorno muito grande. Aí, o questionamento também que me fizeram é o seguinte, se o objetivo, se o intuito foi ornamentar, enfeitar, né, colorir a nossa cidade, por que na Praça Virgílio Melo Franco tem tanto espaço, não tem nenhuma floreira? Por que na Praça da Matriz não tem nenhuma floreira? Por que na Praça da Igualdade, que tem espaço e tem, né, não tem nenhuma floreira, não tem flores para embelezar? O cidadão, se ele for parar, estacionar do lado correto, e o passageiro for descer, ele tem que deslocar o carro no leito de rolamento, na pista do leito de rolamento, sujeita outro carro vir bater nele, em diagonal, ele não pode estacionar, senão o passageiro não desce, em muitos locais. Então, é um transtorno muito grande. Não sou contra a floreira, não acho que está errado a floreira, talvez o local dela ou a dimensão dela tinha que ser revista, certo? Porque a pergunta fica, se eu não freio o carro e sai o retrovisor do meu carro, a prefeitura ia pagar? Porque o carro está no seu lugar, na rua, 10 centímetros do meio-fio. Ali, pode encostar lá, que está lá. O meio-fio pega, o espelho do carro pega na floreira lá, né, encostado. Então, os questionamentos são esses. As pessoas me questionaram, várias vezes ocorreu isso aí, então a gente fica, né, com esse questionamento. Eu quero que tenha respostas. Né? Vamos colocar floreiras, mais floreiras em locais apropriados, enfeitando, vamos priorizar, né, a passagem das pessoas, né? Primeiro a segurança, o conforto do caminhar das pessoas, né? Então é muito importante. E gostaria de finalizar dizendo que a política é muito importante mesmo. Andando aí para os bairros, conversando com as pessoas, fazendo visitas, eu vi no portão aí, então, acho que muita gente viu, lá escrito proibida a entrada de políticos. Eu achei maravilhoso, lindo, maravilhoso. Eu acho que quem não gosta de político tinha que ir para um país que não tem político, não é isso? Agora, as pessoas tinham que investigar como é que é um país que não tem político para ele ver. Né? Coreia do Norte, né? Cuba, ditadura, não tem eleição, não tem político, não tem nada. Então, como é que é? Então, o político tem que melhorar muito, mas o fato de ter político já é uma grande diferença de onde não tem político. Não estou defendendo político aqui. Então, a importância da política. E a política é feita de situação e oposição. É isso que são muito importantes. E vou citar 2 pontos aqui da importância da oposição. Estivemos em Belo Horizonte nessa semana passada, levamos nossa demanda, e o vereador Leandro pediu, o doutor Maurício, entre outras coisas, a reforma do estádio Coronel Ramalho, do vestiário do Coronel Ramalho. Eu falei lá, nós fizemos um avanço muito grande naquela região, muitas obras, e estava no projeto também, mas não foi possível. E esse tempo todo. E agora, né, chegamos aqui, a surpresa que vai ser reformado. E o doutor Maurício falou, não, mas então vamos usar esse dinheiro no esporte também. Né? E eu entendo a minha parte, não estou falando que é verdade, mas eu entendo. Se não fosse oposição, esses quase 8 anos de governo, 7 anos e pouco de governo, não fez a reforma que fez agora, porque a oposição
né, despertou. Só suas considerações finais. E também, esse problema dos bairros, Boa Vista, Os Pedros, Lagoa, temos aí o relato, né, o vereador Antônio Martins nos disse, que desde 1986, que está a lei para ser aprovada para regulamentar a mudança, a possível mudança de divisas que estão errôneas, né? E agora, devido ao trabalho da oposição, né, o digníssimo vereador Joaquim nos disse aqui que o deputado fez um projeto de lei, protocolou, pedindo urgência para que essa lei seja votada no Congresso Nacional. Ou seja, talvez resolva os problemas similares nossos, no Brasil todo, por causa de uma lei que o deputado fez, por causa de Bueno Brandão, teve a posição forte ali, vai ser resolvido somando os esforços da oposição e da situação. Então, gente, a situação é importante, a oposição é importante, a política é importante. Se alguém discorda de mim, eu aceito, eu respeito, não discuto com ninguém, não quero... Obrigado, senhor. Não quero mudar a cabeça de ninguém. Mas quem não gosta de político deve mudar para um país que não tem político. E tem país que não tem político. Muito obrigado, boa noite. Eu agradeço aí a oportunidade. Com a palavra, vereador Joaquim de Assis dos Santos. Boa noite ao presidente, boa noite aos nobres companheiros, vereadores. Boa noite aos senhores do CONCEP, presentes sempre aqui. Muito obrigado. Os nossos amigos Alceu, Leandro e Pedro, obrigado pela presença. Os senhores que nos assistem pelas redes sociais e também meu boa noite aos funcionários da nossa casa. Vereadora Selene, eu vou me direcionar a Vossa Excelência. Sou solidário com Vossa Excelência e só lembrando aqui que enquanto Vossa Excelência estava acamada, tratando da saúde, a Câmara estava votando um requerimento do vereador Aristeu Brolesi Filho, onde ele solicitava ao Executivo para que seja enviada a essa casa o resultado do que está sendo feito pela Secretaria de Saúde a respeito de todos esses problemas que a gente está tendo com dengue no Brasil inteiro. E não é diferente em Bueno Brandão. Foi solicitado no requerimento. Quantos casos existem em Bueno Brandão? O que está sendo feito, quais as atitudes que a Secretaria de Saúde está tomando em relação a isso, porque é grave. Nós tivemos aqui agora, essa semana, um amigo nosso, era meu colega de 4º ano de idade, de escola, ele acabou falecendo. Não foi em Bueno Brandão, foi enterrado aqui, mas ele faleceu em Águas de Lindóia, motivo dengue. Entendeu? Era meu colega de escola, Geraldo. E a gente fica triste, porque a gente sabe quanto é doloroso você perder um parente, um amigo, e todos aqueles que estão convalescentes lá no hospital, também, ele vem na cabeça dele. Será que eu vou sair dessa? Isso vem na cabeça, todo mundo, né? Então, vereador, a Câmara está também, já tomou providência, foi aprovado por unanimidade, com certeza, todos nós vamos poder e saber o que está sendo feito também, porque terça-feira passada teve uma reunião do Conselho Municipal de Saúde, onde o tema foi dengue. Tá? Então, a Secretaria de Saúde enviando para o Conselho, de todos os procedimentos dentro de uma secretaria, a dengue também estava incluída. As atitudes e as formas de combater. E uma das formas de combater é a gente limpar, sim, os quintais, né? Eu recebi uma reclamação, eu votei a favor do projeto de lei do vereador Antônio Marcos, onde os veículos abandonados na rua têm que ser revistos, né? E provavelmente todo mundo vai ter aí que tomar atitude, porque também nós vamos cobrar, né? E só queria aqui agora, mais uma vez, fazer das palavras do vereador Danilo as minhas. Vereador Danilo, o que seria dos homens sem as mulheres? Né? Então, eu queria aqui, através da vereadora Selene, doutora Neiva, da Cláudia, da minha esposa, que está lá em casa assistindo, enviar um abraço a todas as mulheres do mundo, inclusive aquelas dos nossos amigos presentes aqui, né? Porque o homem não é nada sem a mulher. E esse Dia da Mulher, embora ele foi sexta-feira, a gente está comemorando hoje, né? Porque a mulher, além de ser esposa, ela é mãe, ela é aquela que cuida da casa, ela que tem um trabalho, ela tem tripla, até uma quádrupla jornada na vida. Então, fica aqui o nosso reconhecimento, parabéns ao vereador Danilo pela lembrança, né? Não podia deixar de passar em branco. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passamos agora à segunda parte.
Leitura pelo secretário do projeto de lei complementar número 004/2024. De iniciativa da mesa diretora da Câmara Municipal, o presente projeto de lei complementar tem por objetivo a fixação de subsídios dos secretários municipais para o mandato subsequente. Por se tratar de segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Em discussão em segundo turno, o projeto de lei complementar número 004/2024. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei complementar? Senhor presidente, por gentileza. Com a palavra, vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. Em nome do qual cumprimento os demais edis. Boa noite, público presente, a quem nos acompanha à distância, colaboradores da casa, boa noite também. Devemos frisar e deixar aqui público, notório, transparente, que o projeto de lei complementar em questão eleva para R$5.000 o valor do subsídio dos secretários municipais para a próxima gestão executiva. Podemos ser questionados por isso? Podemos sim, mas nós temos a obrigação também de contabilizar e trazer à tona à população o quão é importante o trabalho do secretário, pois numa hierarquia pública, ele é o terceiro mais importante. Prefeito, vice-prefeito e secretário. Existem questionamentos sobre determinados secretários, mas existem também questionamentos sobre determinados chefes, existem também questionamentos sobre determinadas pessoas em outros cargos. Então, independente da ocupação do cargo, da hierarquia, da responsabilidade, sempre teremos boas e não tão boas gestões dentro dos diferentes cargos. E aí cabe ao gestor maior, e ao segundo maior, e ao próprio secretário terceiro maior, conseguir garimpar e assim colocar a correção onde precisa. Então, é necessário ter o secretário bem remunerado? É necessário ter um prefeito bem remunerado? E é isso que nós vamos discutir quando entrar o projeto de subsídio do prefeito e do vice-prefeito também, inclusive dos vereadores no futuro também. Então, podemos ter questionamentos? Claro que podemos, é direito da população nos questionar, mas nós temos que ser também conhecedores da situação para podermos dirimir as dúvidas da população. E aqui fica, mais uma vez, falando, não pode, por exemplo, nós legislarmos sobre o subsídio de um secretário e o chefe ganhar, talvez, a metade do que ganha o secretário. Porque ele, na hierarquia, ele é o quarto mais importante. E, sinceramente, falando para vocês, eu conheço alguns chefes de dentro de prefeitura que trabalham tão ou até mais com o secretário e tão ou até mais com qualidade com o secretário. Isso, infelizmente, a gestão não, principalmente a atual gestão, não o enxerga. Nós temos excelentes pessoas que são chefes. Infelizmente, não são valorizadas. E não têm o seu salário pago conforme a execução do seu serviço. Eu não posso aqui falar nomes, porque senão eu vou incorrer em certeza de erro, porque eu vou deixar alguns de fora. Mas eu conheço inúmeros que já não são de hoje, que estão em desvio de função. Às vezes tem um cargo de auxiliar de serviço geral de concurso e é chefe de divisão, até mesmo de secretaria. Então, fica aqui também esta pontuação de quanto que a nossa organização administrativa funcional da prefeitura é bagunçada, infelizmente. Obrigado, senhor presidente. Vereador, Vossa Excelência só me permite Sim. só um adendo. Sim. E também da importância dessa votação hoje aqui em segundo turno, desse valor, valorizando o secretariado, que posteriormente pode vir a partir de 2025, corre-se o risco de a gente não votando esses valores, não encontre funcionário para executar como secretário. Vamos dizer, por esse valor eu não vou. Não acha no município. E é de entender-se o seu comentário. É de entender-se. Porque eu falei, é o terceiro na hierarquia. Não é?
E a gente tem que ver o outro lado. O ser humano tem o costume de ver sempre o copo meio vazio. E por que a gente não pode enxergar o copo meio cheio? Se a gente aprova um salário de tal envergadura para o secretário, nós temos muito mais capacidade e liberdade de cobrar do serviço dele. Então, esse é o copo meio cheio. Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Soilene Almeida. Sempre achei o salário para alguns secretário alto. Sabemos que temos secretário que fazem por merecer, são bons profissionais, e sabemos que alguns não merecem. É um salário muito alto para esses que não merecem. Que realmente quem acaba fazendo o serviço maior ou acaba trabalhando mais são os chefes. Então, realmente, os chefes recebem pouco pelo muito que fazem. Vou votar a favor desse projeto por alguns secretários que eu admiro e vejo o trabalho, então tem que ser recompensado. Mas, pela maioria, esse salário é muito alto. E tenho certeza que sempre vai conseguir, sim, arrumar secretários, porque tem aqueles secretários que trabalham por qualquer salário e não fazem nada. Então, sempre vai achar, assim, secretário na 2024, 25, 26, sempre vai ter, sim, aqueles que não fazem nada e recebem muito. Porque, em matéria de secretário, temos realmente que elogiar muito deles pelo bom profissionalismo e, em relação a outros, temos que elogiar o chefe, que são submissos, recebem um salário bem inferior e fazem todo o serviço daquele que não fazem nada. Mais alguém? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 004/2024, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 004/2024. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei complementar número 004/2024 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 011/2024, de iniciativa do Executivo Municipal. O presente projeto de lei tem por objetivo alterar PPA quadriênio 2022-2025 e abrir no orçamento vigente crédito adicional suplementar. Por se tratar de segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei número 011/2024. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Senhor Com a presidente. palavra, vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. Eu não aprofundei, é apenas uma ideia, até a gente trata isso até como utopia. Né? Eu trato isso, a gente não, né? A gente é plural, né? No caso, é uma coisa minha. Está tendo uma discussão muito grande, principalmente na última semana, nas mídias em geral, sobre as composições das comissões permanentes dentro do Congresso Nacional. E o que isso tem a ver com o projeto 11 que a gente aqui está discutindo? Uma das comissões mais disputadas é a Comissão de Constituição e Justiça, porque toda matéria que lá nasce dentro do Congresso precisa passar por esta comissão. Comissão de Educação, inclusive, também está tendo uma discussão muito forte porque o deputado mineiro, né, o Nicolas Ferreira, conseguiu a presidência da comissão. Se é bom ou ruim é outra questão. Eu não tenho nada que aqui tecer sobre isso. E a Comissão de Saúde? A Comissão de Saúde, ela não é tão exponencialmente vista como a de Constituição e Justiça, a de Educação, até mesmo a de Obras e assim por diante, mas o maior orçamento do Congresso Nacional é a Comissão de Saúde. E por que isso é importante? Porque temos as emendas de bancada.
Nós temos as emendas individuais, as emendas de bancada e as emendas que até agora pouco conseguiram dar freio e publicidade a elas. Pois bem, o município de Bueno Brandão, assim como não é diferente de muitos outros, recebe em volume absurdo de dinheiro dentro da saúde. Nós vamos votar aqui, só nesse projeto, quase 451 mil reais em valor de saúde. E é de conhecimento de todos aqui, e quem também não está aqui, que tem aumentado drasticamente dentro do município, e entendo que isso seja também a nível nacional, os pedidos de eventos e ajudas da população para com pessoas que, na maioria das vezes, não têm condição de enfrentar o pagamento de uma cirurgia particular. Porque o médico ele vai lá, faz o seu diagnóstico e determina urgência. E se a gente olhar e ver os pedidos que chegam em nossas mãos, nós sabemos que o SUS não tem como cumprir aquilo. E olha, gente, o SUS brasileiro é exemplo. Por mais tortuoso que parecem aqui as minhas palavras, tortuosas, melhor dizendo, ele é exemplo. Países como Estados Unidos, Irlanda, que são países de primeiro mundo, desenvolvidos, se o cidadão ficar doente, morre. Porque se não tiver dinheiro, morre. Porque lá não tem o sistema único de saúde. Lá, ou você tem dinheiro, ou você morre. Lá é só particular. E quem quiser pesquisar, sinta-se à vontade. Tem um caso de um buenobrandense que morava na Irlanda, teve um problema sério de saúde, voltou para o Brasil para aqui ser tratado. Só para vocês terem noção da situação. Então o SUS, ele merece, ele deve ser aperfeiçoado, melhorado. O governo deveria parar de injetar dinheiro em publicidade para tentar garimpar ali, melhorar a sua visibilidade perante a população e passar esse dinheiro para o SUS para atender a população. Mas aonde eu quero chegar com toda essa retórica? Se o município de Bueno Brandão recebe tanto dinheiro, assim como outros municípios, o porquê não de nós termos um fundo para que amparasse, pelo menos em situação de urgência, aquelas pessoas que precisam de cirurgias emergenciais e comprovadamente não tivesse as condições. Se a cirurgia custa 30 mil, se a cirurgia custa 90 mil, se a cirurgia custa 50 mil. Aqui, se nós pegarmos dentro desse plenário, e aqui eu não quero aqui, ferir a honra de ninguém, quem de nós que hoje precisaríamos de 30, 40 mil, disporíamos assim para fazer? Está aqui o exemplo. Não é simples, não é tão fácil assim. O município, com esse dinheiro, poderia gerir um fundo para que, no momento, vamos supor, não posso 30 mil, mas o município entra com 10 mil. Se nós tivermos uma lei municipal, pode. Ele pode. E a população, a família, corre atrás dos outros 20 mil, por exemplo. É uma coisa que o município não tem. Não estou falando aqui do tratamento cotidiano, dos exames cotidianos. Estou falando de que uma situação emergencial. Então é emergencial, atestado médico. Atestado pelo médico, melhor dizendo. Não tem outra saída. É emergencial, acabou. E quem somos nós para contrariarmos um CRM? Não podemos fazer isso, nós não somos tais para contrariar médico contra médico. Emergencial, pronto, acabou. A família foi atestada por órgão competente do município que a família realmente, naquele momento, não dispõe de condições para levantar aquele dinheiro. Por que não pode ser feito assim? Olha, nós recebemos muito dinheiro. Se parte desse dinheiro cria um fundo com uma lei autorizativa, permitido, fica lá conforme surge. Parece utopia da minha parte, mas por que não ser estudado? Por que não colocar isso em estudo dentro de uma situação para ver se tem essa possibilidade? Então está aqui, nós estamos abrindo crédito. E nós vamos abrir mais crédito. Todo ano a gente abre crédito na área de saúde. Infelizmente, e pessoas, infelizmente, cada vez mais estão precisando da ajuda de outras pessoas, né, para
essas cirurgias emergenciais. Então fica aqui colocada a ideia, quem sabe isso não possa tornar-se realidade, sair da utopia. Uma parte. Realmente é uma ideia ótima. Se isso acontecesse, né, a gente vê na realidade do nosso município. Porque hoje mesmo, né, uma senhora está precisando, né, silêncio, eu vi nas redes sociais, ajuda, né? Vamos fazer uma festa lá beneficente. Mas isso está acontecendo todo mês, é rifa beneficente, né? É festa beneficente. Então, as pessoas também de Bueno Brandão, elas ajudam muito, muito mesmo, graças a Deus. Mas elas não têm só essas famílias para ajudar, o qual deveria a saúde, entre aspas, tomar mais providências, porque elas ajudam também todas as entidades. E são sempre as mesmas pessoas que promovem essas ações, né, como ajudar essas pessoas. Então, realmente, é para ser pensado, sim. Porque o povo de Bueno Brandão está calejado de ajudar. E se sair, o que sair, ele ajuda. A gente está aqui para ajudar mesmo. Mas tem atrás de nós responsáveis maiores, né, que podem ver isso com carinho. Mais alguém? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 011/2024, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 011/2024. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Sim. Aristeu Brolesi Filho. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 011/2024 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 012/2024. De iniciativa do Executivo Municipal, o presente projeto tem por objetivo alterar PPA quadriênio 2022-2025 e abrir no orçamento vigente crédito adicional especial. Por se tratar de segundo turno, o senhor dispensa a leitura? Sim. Em discussão em segundo turno, o projeto de lei número 012/2024. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Não havendo quem queira falar sobre o projeto de lei número 012/2024, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, o projeto de lei número 012/2024. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Sim. Aristeu Brolesi Filho. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 012/2024 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 013/2024. De iniciativa do Executivo Municipal, o presente projeto tem por objetivo alterar PPA quadriênio 2022-2025 e abrir no orçamento vigente crédito adicional especial. Por se tratar de segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei número 013/2024. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Senhor presidente, por gentileza. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Aqui. Ó, mais um exemplo. Né? Emenda impositiva na área da saúde. Claro, vai lá para o Hospital Samuel Libani. E aqui eu só quero explicar, de forma bem sucinta e rápida, para não ficar repetitivo, sobre as minhas palavras agora há pouco. Porque senão, daqui a pouco, vão ocupar o microfone e vão falar que as emendas que vêm, eu sei que não pode. Por isso que eu já mencionei que precisa de um estudo. A criação de uma lei específica para poder gerir esse fundo. Já vou deixar bem claro aqui, porque senão vão falar aí depois, e estão com essa mania, né? Parece até querendo jogar que eu não entendo das coisas. Eu sei que se determinado dinheiro veio para determinada finalidade, a gente não pode. Só que é o seguinte, cabe lembrar que quando o representante vai pedir o dinheiro lá no pessoal de alto gabarito lá, ele pode pedir tanto para um fundo de saúde, quanto ele também pode pedir para a pavimentação da estrada, ou ele pode pedir para o término de um polo, ou ele pode pedir para a construção de uma UBS, ele pode pedir para a reforma de um prédio público.
Se você tem um vínculo ótimo com um determinado deputado, com um determinado senador, e ali o que interessa para eles naquele momento, sinceramente falando, eles querem que os municípios se lasquem, e o que interessa realmente é o voto do cidadão que aqui se encontra, porque toda a riqueza desse país não é gerado pela União. Eu sempre falo, não existe imposto federal, não existe imposto estadual, existe na retórica, no documento. Mas quem gera todo o santo dinheiro arrecadado nesse país é dentro do município por cada cidadão que compra um trator ou compra um sabonete. Parem, pensem para vocês verem. Toda a riqueza gerada nesse país no município. Então, o que interessa para essas autoridades, no fundo, com raríssimas exceções, é o voto do eleitor. Então, vou aqui repetir. Precisa de um estudo. Eu não estou falando que o voto que nós proferimos agora há pouco, daquele determinado dinheiro, ou desse aqui, serve para a ideia que eu dei. Eu dei a ideia. Nós temos que amadurecer a ideia. Trabalhar a ideia. Eu só usei o parâmetro da abertura de crédito suplementar de R$450 mil num projeto apenas, para mensurar o quanto de dinheiro que a área da saúde recebe. E lá eu fiz toda uma introdução, melhor dizendo, da Comissão de Saúde, que é a que mais tem dinheiro dentro do Congresso Nacional. Senão, eu já estou até ouvindo, porque é pela rádio, né? E vão falar que eu não sei o que eu estou falando. Então, vou deixar bem clara essa questão, para que mais uma vez não tentem colocar a população numa situação que ela não merece. Mais alguém? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 013/2024, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 013/2024. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Sim. Aristeu Brolesi Filho. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 013/2024 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 014/2024. De iniciativa do Executivo Municipal, o presente projeto tem por objetivo alterar PPA quadriênio 2022-2025 e abrir no orçamento vigente crédito adicional especial. Por se tratar de segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei número 014/2024. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Não havendo quem queira falar sobre o projeto de lei número 014/2024, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 014/2024. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Sim. Aristeu Brolesi Filho. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 014/2024 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 015/2024. De iniciativa do Executivo Municipal, o presente projeto tem por objetivo alterar PPA quadriênio 2022-2025 e abrir no orçamento vigente crédito adicional suplementar. Por se tratar de segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão em segundo turno, o projeto de lei número 015/2024. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Não havendo quem queira falar sobre o projeto de lei número 015/2024, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 015/2024. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Sim. Aristeu Brolesi Filho. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim.
O projeto de lei número 015 de 2024 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Leitura pelo secretário do requerimento número 008/2024, do vereador Antônio Marcos Martins. Requerimento número 008/2024. Excelentíssimo senhor presidente Cláudio Aparecido Borba e vereadores da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais. Considerando os frequentes descontos em aposentadorias e afins pagas pelo Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, cujos beneficiários prejudicados procuram o PROCON Câmara, da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Considerando que entre as datas de 4 de dezembro de 2023 e 22 de fevereiro de 2024, aproximadamente 50 beneficiários buscaram o órgão em tela. Considerando que os referidos descontos prejudicam imensamente os beneficiários, tanto na esfera financeira quanto no deslocamento para ajuda e solução, e ainda na perturbação do sossego. Considerando que se precisa de explicações de como as empresas AMBEC, Associação de Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos, PSERV, Paulista, Serviços e Recebimentos de Pagamento Limitada, ASPECIR, Sociedade de Crédito e Microempreendedor, e a Empresa de Pequeno Porte Limitada, a Eagle, Sociedade de Crédito Direto S.A., sem prejuízo de outras, conseguem os dados dos beneficiários para promoverem os descontos. E considerando que a totalidade dos beneficiários que procuram o PROCON da Câmara não autorizam e nem contrataram os descontos e ou serviços de empresas relacionadas, sem prejuízo de outras, sob nenhuma modalidade, seja atendimento físico, via entidade financeira onde recebe os benefícios ou mesmo serviço de atendimento ao consumidor. Pelo todo exposto, solicito aos excelentíssimos a aprovação deste e posterior envio ofício à Agência da Previdência Social, com sede na cidade de Ouro Fino, Minas Gerais, a qual é a regional para o município de Bueno Brandão, solicitando ao chefe da referida agência ou função similar informações sobre os frequentes descontos em aposentadorias e afins pagos pelo Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS. Inclusive, se o aludido instituto fornece os dados dos beneficiários às empresas relacionadas, sem prejuízo de outras, para que as mesmas promovam os descontos nos vencimentos deles. Por fim, a resposta ao requerimento deve ser encaminhada em até 10 dias, a partir do recebimento destes pelos e-mails procon@buenobrandão.cam.mg.gov.br, marcosmartins@buenobrandão.cam.mg.gov. Certo de contar com a compreensão no pleito apresentado, despeço-me elevando votos de estima e consideração. Câmara de Vereadores de Bueno Brandão, 23 de fevereiro de 2024. Antônio Marcos Martins, vereador da 19ª Legislatura, membro suplente da Comissão de Serviços Públicos Municipais, 84º da Emancipação Político-Administrativa. Em votação em turno único, o requerimento número 008/2024. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do requerimento número 009/2024, dos vereadores Antônio Marcos Martins, José Wilson Domingues e Leandro Ribeiro Reginato. Requerimento número 09 de 2024. Excelentíssimo senhor presidente Cláudio Aparecido Borba e vereadores da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais. Considerando a situação da divisa dos municípios de Bueno Brandão e Inconfidentes, englobando os bairros rurais Boa Vista dos Pedros, Lagoa, na qual o primeiro ente ficou com o ônus do provimento dos serviços essenciais, coleta de lixo, manutenção das vias públicas, amparo à saúde pública, oferta da educação básica, enquanto o segundo ente ficou com os bônus, arrecadação de impostos e afins. Considerando que a Fundação João Pinheiro é irredutível no seu entendimento, mesmo com tantos indícios de que os bairros rurais em questão pertencem a Bueno Brandão, desde a sua emancipação em 17 de dezembro de 1938. Considerando que a Câmara Municipal de Bueno Brandão aprovou o decreto legislativo número
2 de 2023, no qual dispõe sobre a convocação abrangendo o eleitorado do município de Bueno Brandão para que delibere sobre a divisa entre os municípios de Bueno Brandão e Inconfidentes. Considerando o artigo 18, parágrafo 4º da Constituição Federal de 88, os quais segue transcrito. Artigo 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, Estados e o Distrito Federal e os municípios. Todos autônomos nos termos dessa Constituição. Parágrafo 4º. A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito às populações dos municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. Grifo. Considerando que em 27 de novembro de 2023, vereadores da Câmara Municipal de Bueno Brandão, juntamente com os munícipes dos bairros rurais em tela, deslocaram-se até a Câmara Municipal de Inconfidentes, entregando a cada vereador daquela Casa Legislativa o embasamento jurídico, para que os mesmos dessem andamento também na convocação de plebiscito, conforme os termos constitucionais grifados. Considerando que até a atual data, 26 de fevereiro de 2024, não há notícias que o município de Inconfidentes existe movimento oficial à convocação do plebiscito pelos motivos acima expostos. E considerando que o município de Bueno Brandão, inclusive os munícipes dos bairros rurais Boa Vista dos Pedros e Lagoa, não podem ficar sem uma resposta oficial e ainda sendo impactados somente com as responsabilidades. Pelo todo exposto, solicitamos aos excelentíssimos a aprovação deste e posterior envio de ofício à Prefeitura Municipal de Inconfidentes, aos cuidados da excelentíssima prefeita Rosângela Maria Dantas, para que se manifeste de maneira contundente no prazo máximo de 5 dias a partir do recebimento deste, se o município de Inconfidentes vai ou não realizar o plebiscito envolvendo os bairros rurais Boa Vista dos Pedros e Lagoa para o município de Bueno Brandão e transferindo para o bairro rural Boa Vista dos Góis para o município de Inconfidentes. Por fim, a resposta ao requerimento deve ser encaminhada pelos e-mails procon@buenobrandão.cam.mg.gov.br, marcosmartins@buenobrandão.cam.mg.gov.br. Certo de contar com a compreensão no pleito apresentado, despedimos-nos elevados votos de estima e consideração. Câmara Municipal de Bueno Brandão, plenário vereador Jorge de Borges de Paula, 26 de fevereiro de 2024. Antônio Marcos Martins, vereador da 19ª Legislatura, membro suplente da Comissão de Serviços Públicos Municipais, 85º da Emancipação Político-Administrativa. José Wilson Domingues, vereador da 10ª Legislatura, presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Preço, 85º da Emancipação Político-Administrativa. E vereador Leandro Ribeiro Reginato, vereador da 19ª Legislatura, vice-presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Preço, 85º da Emancipação Político-Administrativa. Em votação em turno único, o requerimento número 009/2024. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do requerimento número 012/2024, do vereador Antônio Marcos Martins. Só uma correção aqui, eu vou fazer uma pergunta para o vereador Antônio Marcos Martins. Lá no primeiro projeto eu li 84º, nós estamos no 85º, é isso? Então, que fique também consertado o requerimento número 08, que é 85º ano da emancipação político-administrativa. Requerimento número 02/2024. Excelentíssimo senhor presidente Cláudio Aparecido Borba e vereadores da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais. Com os melhores cumprimentos, venho por meio deste solicitar envio de ofícios aos responsáveis da Igreja Empresa Concessionária Rodovia do Sul de Minas, SPE, SA. Com base legal no contrato de concessão número 004/2022, fruto do processo 1300.010005.199/2021-11, com objeto do serviço de operação, conservação, manutenção, monitoração, implantação de melhorias, ampliação de capacidade e manutenção de nível de serviço do sistema rodoviário.
para efetuar o recapeamento nos trechos mais críticos da rodovia MG 295, rodovia Prefeito Elzo Barbosa de Alencar, e ainda no segmento situado no município de Inconfidência. A referida rodovia teve 2 trechos recapeados, sendo um de aproximadamente 1,8 km, situado entre a divisa dos municípios de Bueno Brandão e Inconfidência, na ponte sobre o Córrego das Furnas, até próximo à igreja de São Roque, no bairro Furnas, Bueno Brandão. O outro de aproximadamente 1,5 km, e já nas proximidades da cidade de Inconfidência, até próximo o portal da mesma. Contudo, alguns trechos críticos, depressão, rachadura, ondulação, afundamento, estão sem a devida manutenção, no caso, recapeamento. Nesta seara, encaminham-os para melhor análise e tomada de providência, considerando o trânsito sentido Bueno Brandão e Inconfidência. Aproximadamente 800 metros a ser recapeados a partir do marco quilométrico 133, indo até o início da descida da serra. Aproximadamente 100 metros a serem recapeados, iniciando esses próximos de 600 metros antes do marco quilométrico 135. Aproximadamente 600 metros a serem recapeados, iniciando esses próximos de 800 metros depois do marco quilométrico 135. Aproximadamente 1.000 metros a serem recapeados a partir do marco quilométrico 137. Aproximadamente 1.600 metros a serem recapeados, iniciando esses 800 metros antes do marco quilométrico 139. E os outros 800 metros depois do mesmo marco quilométrico 139. Aproximadamente 600 metros a serem recapeados antes do marco quilométrico 141, encontrando com o recapeamento já realizado, nas proximidades da igreja de São Roque, no bairro Furnas, município de Bueno Brandão. Aproximadamente 1.100 metros a serem recapeados, iniciando esses próximos de 500 metros depois do marco quilométrico 145. Aproximadamente 150 metros a serem recapeados, estando estes juntos ao marco quilométrico 147. Aproximadamente 1.300 metros a serem recapeados, iniciando esses 1.100 metros antes do marco quilométrico 149 e os outros 200 metros depois do mesmo marco quilométrico 149. E aproximadamente 400 metros a serem recapeados, iniciando esses próximos de 900 metros depois do marco quilométrico 149, encontrando com o recapeamento já realizado na proximidade da cidade de Inconfidência. Como se nota, a presente solicitação visa melhorias em aproximadamente 7.650 metros, estando consideravelmente aquém do total de quilômetros da MG 295, Bueno Brandão, Inconfidência, demonstrando, assim, o princípio constitucional da razoabilidade, pois a demanda por melhorias também se estende a outros municípios, cuja malha viária está completada no contrato de concessão número 004/2022. Ademais, solicito aos responsáveis da igreja empresa, em tela, a limpeza das margens roçadas da vegetação, pois aproximadamente 8 quilômetros em ambos os lados está com a vegetação avançando sobre a pista de rolamento, equipamentos de escoamentos, canaletas. No ensejo, a desobstrução deste se faz necessária, pois, onde ocorreu a roçada, parte da vegetação obstruiu o caminho de água pluvial, e esta escoa sobre o asfalto, colocando os transeuntes em risco, principalmente pelo fenômeno da aquapenagem, sem prejuízo dos danos ao pavimento. Caso seja possível, para maior durabilidade pós-roçada da vegetação nas margens, a aplicação de herbicida, guardando-se as regras ambientais, mostra-se muito eficiente. Pelo todo exposto, corroboro o envio do ofício aos responsáveis da igreja, empresa concessionária, Rodovias do Sul de Minas, SPE, SA, solicitando total empenho nas questões apontadas, visando o cumprimento de princípios constitucionais, em especial da legalidade, igualmente o oferecimento de conforto, condições de trafegabilidade e principalmente a segurança dos usuários. Por fim, a resposta ao presente requerimento pode ser encaminhada no prazo máximo de 10 dias, a partir do recebimento deste, nos endereços direção@buenobrandão.campo.mg.gov.br e marcosantônio.buenobrandão.campo.mg.gov.br. Sem mais, conto com a compreensão dos pleitos apresentados e me despeço elevando votos de estima e consideração. Câmara Municipal de Bueno Brandão, 4 de março de 2024, Antônio Marcos Martins, vereador da 19ª Legislatura, membro suplente da Comissão de Serviços Públicos Municipais, 85º da Emancipação Político-Administrativa.
E o requerimento ele vem acompanhado das fotos de toda essa solicitação feita pelo vereador Antônio Marcos. Em votação, em turno único, o requerimento número 012/2024. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do requerimento número 013/2024, dos vereadores Antônio Marcos Martins, José Wilson Domingues e Leandro Ribeiro Reginato, por se tratar do mesmo teor do requerimento número 009, de ofício encaminhada à Prefeitura. Desta vez, esse requerimento é somente encaminhando o mesmo teor para a Câmara Municipal de Inconfidentes. Os senhores dispensam a leitura? Em votação, em turno único, o requerimento número 013/2024. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Informo aos senhores vereadores que, tendo em vista o disposto no artigo 234 do Regimento Interno, o projeto de lei complementar número 04/2024, os projetos de lei número 011, 012, 013, 014 e 015/2024, ora aprovados em segundo turno, irão ser também apreciados em redação final nesta mesma reunião. Suspendo os trabalhos por 10 minutos, a fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresente os devidos pareceres de redação final dos referidos projetos. Senhores, dispensam os 10 minutos? Sim. Reabertos os trabalhos, solicito ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação a gentileza de apresentar os pareceres de redação final dos projetos de lei complementar número 004/2024, os projetos de lei número 011, 012, 013, 014 e 015/2024. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei complementar número 04/2024. Senhores, dispensam a leitura? Sim. Em discussão, parecer de redação final do projeto de lei complementar número 04/2024. Projeto de lei complementar número 04/2024. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 004/2024, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final dos projetos de lei complementar número 04/2024. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Gostaria de pedir a anuência da casa também, para que os projetos de lei número 011, 012, 013, 014 e 015 fossem dispensados já automaticamente a leitura. A gente fosse direto para discussão e votação. Sim? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 011/2024. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse parecer? Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 011/2024, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 011/2024. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 012/2024. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse parecer? Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 012/2024, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 012/2024. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Manifestar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 013/2024. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse parecer? Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 013/2024, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 013/2024. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra.
Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 014/2024. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 014/2024, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 014/2024. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 015/2024. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 015/2024, está encerrada a discussão. Em votação, parecer de redação final do projeto de lei número 015/2024. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Concedo agora, na terceira parte da nossa reunião, a palavra no grande expediente ao vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente, pela compreensão. Sobre a questão que a sua excelência, a vereadora Suelene Almeida, falou do projeto de lei que foi aprovado por esta casa de maneira unânime, sobre o recolhimento de veículos ou parte destes, ele foi publicado em 28 de fevereiro. Infelizmente, ele demorou para ser publicado, mas aqui não cabe a gente ficar questionando essa questão. É importante que ele foi publicado. E nós aprovamos ele com 60 dias para ele entrar em vigor, porque pode ser que o Executivo Municipal precise regulamentá-lo por decreto por alguma situação, como, por exemplo, qual secretaria vai ficar responsável pela condução da legislação em questão. Então, realmente, gostaríamos que já tivesse sido publicado antes, para que 60 dias já estivesse sido, ou quase sendo terminados, a sua contabilização, mas não é o que aconteceu. Mas o importante é que agora é lei. Então, nós vamos ter que ter um pouquinho de paciência, aguardando 60 dias a partir de 28 de fevereiro. E, infelizmente, está aumentando o número de veículos abandonados dentro da nossa cidade, principalmente. Então, acho que a legislação veio numa hora, tenho certeza que veio numa hora muito a calhar. Sobre a questão da divisa, qual Vossa Excelência, senhor presidente, leu o projeto de lei semana passada, venho parabenizar a todos que, sim, empenharam na questão. Igual falei naquela publicação, na minha rede social, é mais uma ação para tentarmos resolver esta questão. Igualmente, esses requerimentos legislativos que agora aprovamos aqui, há pouquíssimo tempo. É mais também uma tentativa, mais um trabalho dos vereadores Antônio Marcos, Leandro Reginato e José Wilson Domingues, com o aval de todos, é claro, sobre esta questão. Então, vejamos nós o quanto que a nossa Câmara Municipal tem trabalhado sobre essa questão. Igual eu conversei com o assessor jurídico, o senhor Gustavo, semana passada, vejamos só que tomara que Deus ilumine a cabeça do presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, para que ele aprove a nossa convocação de plebiscito. Imaginemos só que é o primeiro ato legislativo na história da Casa de Bueno Brandão a convocar um plebiscito. Que eu saiba, nunca antes, nenhuma legislatura havia isso acontecido. Nós estamos aqui, a cada dia, quebrando paradigmas, quebrando barreiras. Isso vai demonstrar, por si só, o quanto que nós estamos engajados nessa questão. E assim, eu volto a insistir. Eu sei que tem muito mais politicagem envolvida do que termos técnicos nessa questão, infelizmente. Se todos tivessem engajados tecnicamente, como eu me engajei há 5 anos atrás dessa questão, talvez os passos estivessem muito mais à frente e muito mais curtos. Não precisariam ser tão longos como estão sendo. Mas quem disse que ia ser fácil? Eu deixei muito claro a toda a população da Lagoa e da Boa Vista dos Pedros, quanto aqui estiveram, igualmente lá na Câmara Municipal de Inconfidentes. Nós temos uma lei complementar federal em vigor. Volto aqui a repetir. Foram os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal que a mencionaram.
Então, mais uma vez, apenas replico aquilo que li. Nós temos duas leis complementares mineiras, a Lei Complementar 3 de 1972 e a Lei Complementar 35 de 1995, que nos dão total aval para continuarmos com esta questão. Então, insisto, enquanto não me provarem que estas leis complementares não servem, tudo bem, e eu vou continuar insistindo. Eu vou até o fim, porque quando a gente acessa tais leis, elas estão em vigor. Principalmente a Lei Complementar 1, de 1967. Então, insisto, nós temos caminhos legais para buscar. Sem contar as divergências de sim ou não dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, sem contar a DO, número, salvo engano, agora 70, eu estou de 2022, questionando a omissão do próprio Poder Legislativo Federal. Então, a gente se ampara nisso, eu me agarro nisso e vou até o fim dessa forma. Né? Não estou aqui para diminuir o trabalho de ninguém, mas também não quero que o meu trabalho seja diminuído de tanto empenho, de tanta leitura, de tanta pesquisa que eu fiz ao longo desses 5 anos, com mais ênfase a partir de 2022 para cá, que eu comecei a descobrir outros caminhos. Então, agradeço a aprovação desta casa por todos os documentos até então envolvendo essa questão, e se Deus quiser, mais cedo ou mais tarde, de uma forma mais ou menos dolorosa, nós vamos resolver isso. Obrigado a todos. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.